Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Logo depois dessa cena, no livro, Alice pergunta para o gato: tanto faz, não importa, desde que eu chegue a algum lugar. E o gato responde: ah, mas você vai, desde que você caminhe bastante. Essa cena é muito usada para criticar os cientistas, uma vez que eles não sabem que caminho a ciência está tomando, para onde a ciência está rumando. Ou seja, talvez a ciência atual possa nos levar para a destruição completa. Por isso mesmo nós deveríamos saber para onde a ciência está nos levando. E é com essa história e esse comentário que eu abro a apresentação sobre ciência. Senso comum. O nome dado para aquilo que todo mundo ou quase todo mundo sabe. Aquilo que é ensinado por tradição, por conceitos. Sendo a ciência o oposto, o conhecimento técnico e realista, sem base em tradição. Aquilo que deve ser testado e comprovado, e a partir daí ele vai contra o senso comum. Como assim? Por exemplo, eu garanto que a maioria de vocês aqui sabe que uma roda, ela roda, eu acho. Ou, por exemplo, que se você colocar uma semente na terra, ela cresce. Provavelmente sabem. Mas vocês sabem por que a roda gira? Por causa das forças de fricção. Saber que a roda gira é senso comum. Saber por que a roda gira é ciência. Saber que plantar uma semente, ela cresce, é senso comum. Saber por que a semente cresce é ciência. Para distinguir ciência e senso comum, nós temos alguns pontos. Por exemplo, o senso comum é particular, porque ele não vê leis, ele só vale para aquele ponto em específico. Enquanto a ciência, ela é geral. Ela consegue ver semelhanças entre casos aparentemente diferentes. A partir daí, nós temos os caráteres dela: fragmentário e unificador. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar. O senso comum, ele pega só um pedaço e a ciência não. Ela pega todo um conjunto, o mundo, no caso. Por exemplo, qual a relação entre o orvalho, aquela aguinha que fica logo depois da noite, quando você acorda, você vê o orvalho caindo das folhas, e o suor que sai de uma garrafa? Os dois são a água ambiente que, por causa do frio, tornaram-se líquidas, se aderiram no primeiro objeto sólido que encontraram. Tá, e para que serve saber disso? Por exemplo, vamos supor que um agricultor, ele planta e colhe normalmente, até que um dia para de nascer de novo, ou começa a nascer muito fracas plantas e a terra para de funcionar direito, digamos assim. Aí entra a ciência. Por causa do conhecimento geral e unificador, a ciência vai saber o que fazer para melhorar o desempenho da terra, para coisas assim. Enquanto o senso comum não vai saber o que fazer. Por exemplo, também, o processo que faz a sua TV funcionar é o mesmo processo de um trovão, que no caso seria a eletricidade. E a diferença de potencial, também chamada de tensão, blá blá blá. Para que saber disso vai ser útil? Por exemplo, para a criação de para-raios. Porque se um raio cai perto de uma TV, ela estraga. Eu acho que a maioria daqui sabe disso. Aí para isso se criam para-raios ou coisas para impedir exatamente isso. É aí que entra a utilidade da ciência. Além disso, a gente vai ter mais um terceiro fator, que seria o da subjetividade e da objetividade. Como assim? O senso comum, ele é subjetivo, ou seja, ele vale muito da pessoa e do lugar. Por exemplo, um brasileiro pode achar a cultura japonesa esquisita, toda essa cultura de... Mas o japonês também acha a cultura brasileira esquisita, às vezes, né? Não sei.
Às vezes tem uns jatos que gostam, não sei. Por que isso acontece? Por causa do lugar e da pessoa. E é exatamente esse tipo de coisa que a ciência evita. Por isso a ciência ela não é subjetiva, ela é objetiva. Ela não é propriedade de alguém. A gravidade que te puxa aqui no Brasil é a mesma que puxa o japonês. Que é a mesma que puxa, sei lá, um africano e que puxa um americano. Outro fator importante para diferenciar a ciência e o senso comum é a ambiguidade e o rigor. A ciência ela é rigorosa e não admite a ambiguidade. Por exemplo, uma coisa não pode significar duas coisas diferentes em cada ramo da ciência. Ela tem que ser rigorosa quanto ao, não só a linguística, mas a todo o método, a todo o fator científico. No senso comum, existe trabalho com conceitos. Ou seja, por exemplo, se um objeto é leve ou se ele é pesado. Enquanto isso, a gente tem a ciência trabalhando de uma forma mais exata. Por exemplo, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos e assim sucessivamente. E por mais que uma coisa leve para você seja pesada para outra pessoa, que é esse o problema de trabalhar com conceitos, 10 quilos para uma pessoa e para outra pessoa é a mesma coisa. Além disso, o senso comum auxilia o agora, enquanto a ciência ela é mais visualizativa, para frente, que é aquele exemplo que eu citei do fazendeiro. E só para finalizar agora, eu vou falar do método científico. Ou seja, o método científico é aquilo que vai distinguir uma ciência da outra. Por exemplo, a química, a biologia, a física, que são ciências diferentes. A química ela cuida da transformação da matéria, a física cuida das leis que regem a matéria, a biologia cuida da vida, etc. E temos as ciências híbridas. Por exemplo, a físico-química, que ela cuida tanto da física quanto da química. Ou a biofísica, que cuida de biologia e física. Ela é necessária porque existem certas situações que para a gente descobrir mais, a gente precisa de misturar os conhecimentos, que é aquilo que eu já disse antes sobre a ciência ser unificadora. Por exemplo, a ciência que estuda o desenvolvimento de plantas é a biologia, mas quem vai cuidar, por exemplo, para jogar nitrogênio no solo, para balancear ele para as plantas continuarem crescendo, que é aquilo que a gente chama de fertilização, vai ser a química. Assim existe a bioquímica, que é a que cuida de fatores biológicos e químicos. E é isso.